Olá, gente querida! Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Vem com a gente! Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus. Que bom que você está aí com afinco e perseverança para aprender mais da palavra do nosso Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E olha só, é com muita alegria que nós vamos começar um capítulo novo. Provérbios, capítulo 21, versículo 1, nos diz assim: Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Gente querida, tem vindo muitos versículos desse sentido falando do rei, e eu não vou aqui explicar tudo de novo, vou só mencionar novamente que nós temos que ter muita clareza nesse sentido. Bato muito nessa tecla porque é o que nós temos a partir do Novo Testamento, quando Jesus nos diz: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que isso significa? Aqui, quando Provérbios foi escrito, Israel era uma monarquia, e era uma monarquia onde Deus governava através dos reis. Era um momento do Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, quando a continuação do reino de Israel agora é a igreja de Jesus, e onde não são apenas os judeus que participam do reino de Deus, mas também os gentios são os que não são judeus, também podem ouvir da palavra e fazer parte da igreja. Todos nós somos gentios, não somos judeus, mas pessoas que creem em Jesus mesmo não sendo judeus, né? E quando nós temos então a instituição da igreja, e a igreja é a continuação de Israel, não o Estado, isso é importante, já falei disso, nós temos essa separação já em Jesus entre a igreja e o Estado, e isso é muito importante. O que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Claro, no fim das contas, tudo é de Deus. Mas o que Jesus está falando aqui? Não misturem o reino do meu Pai com os reinos deste mundo, porque o reino do Pai, o reino de Deus, conforme criado lá em Gênesis 3, tem outros valores que não combinam com os valores do mundo. Os valores do mundo são ambição, egoísmo, poder, você fazer por merecer, você se destacar, a cobiça. O reino de Deus é abnegação, humildade, amparo aos necessitados e fracos, pobres, oprimidos, evangelizar as outras pessoas. Então, gente querida, temos que ter muito cuidado sempre com esses versículos. Como eu falei esses dias, se compartilha muito nas redes sociais aquele versículo lá de Samuel: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nação aqui é Israel. E a continuação de Israel não é o Estado, não é o país, nem a cidade. A continuação de Israel é a igreja de Jesus. Então nós poderíamos quase traduzir esse versículo hoje dizendo assim: a partir do Novo Testamento, feliz a igreja em que Deus é o Senhor. É isso que está dizendo esse versículo. Então que Deus abençoe sua reflexão nesse sentido, para que a gente sempre faça essas distinções. Rapidinho aqui uma questão de história: ali por 313 e 325 depois de Cristo, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E você acha que isso foi bom? Na verdade, não. Na verdade, os cristãos passaram a perseguir os não cristãos. Cada vez mais o evangelho foi se perdendo ao longo da história por causa disso. Carlos Magno, outro imperador que viveu lá pelo ano 700, usa do evangelho para matar quem não quer se converter a Jesus. E nós temos até o século XVI essa mistura entre a igreja e o Estado. E lá no século XVI aparece então um padre que, pregando o evangelho, percebe que essa misturança não é boa. O nome dele é Martim Lutero, e a partir de Martim Lutero, então, nós temos novamente, como já era no tempo de Jesus, a separação da igreja e Estado. São duas entidades diferentes. E Lutero vai dizer: a igreja é governada pela fé. Agora, o mundo, o Estado, a cidade, o país, esse deve ser governado pela razão em prol da vida, porque nem todos creem
no mesmo Deus. Então, são distinções importantíssimas e nós, como luteranos, evangélicos de confissão luterana, temos que saber essas distinções. Outras igrejas não fazem essas distinções. E aqui eu não estou julgando elas. Eu entendo a teologia destas outras igrejas, a doutrina diferente, mas isso não significa que agora vamos abandonar o que nós cremos como evangélicos de confissão luterana. Nós cremos na separação da igreja do Estado. E a nação de Deus, o Israel de Deus, não é o país, não é a cidade, não é o Estado, é a igreja de Jesus. De todos aqueles que no mundo inteiro confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a grande nação de Deus. Que Deus abençoe sua reflexão nesse sentido e que você fique hoje e sempre na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus.